Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 142. Antigos e modernos sistemas do mundo, a Gênese, capítulo 5. Agora nós vamos para a questão de número 5. Então eu acredito que muitas pessoas assim ficam pensando assim, mas engraçado, o Luiz nos vídeos do dia anterior, ele estava um frangalho, quer dizer assim, ele estava um trapo, né? Mas é aquela questão. Eu sou como, na mitologia, eu sou como o Fênix. Eu ressurjo das cinzas em questão de segundo. Eu tenho uma facilidade imensa de ir ao fundo do fosso. Mas eu tenho uma facilidade imensa também de sair do fundo do fosso. Acredito que você não está nem acreditando em me ver hoje nas condições que eu me encontro, comparando-se com o dia anterior a esse. Tanto é que no dia anterior nós conseguimos gravar apenas um vídeo. E hoje nós vamos gravar uns 8 vídeos ou mais. Mas hoje você tem condições. A Fênix ressurgiu das cinzas. O professor sempre me disse assim: é preciso que o gigante se sente, mas nunca que permita que o gigante se deite. Porque quando a pessoa se deita, fica mais difícil de se levantar. Eu vou muito pelas explicações dele. Às vezes posso nem pôr em prática, mas eu vou muito. Agora, as situações dos vídeos anteriores com relação aos vídeos atuais está relacionado aos ataques das trevas que a gente recebe. Você acha que as trevas me ama? Tá aqui, estar aqui, esclarecendo, tentando esclarecer a humanidade, mostrando o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Mas se você está tentando mostrar o caminho, então você tinha que ser amparado pela providência. Cadê os bons? Cadê Marcílio? Cadê vó? Cadê... Não é assim não, gente. Não é assim não. Se eles me amparam 100%, que mérito havei de ter no final da minha jornada? Eu tenho que carregar e aguentar. Ajuda é o que não falta, mas eu dificilmente aceito a ajuda do professor de vó e de Marcílio. Dificilmente. Eu não sou de ficar sentado e pedindo, afaste-se de mim, afaste-se de mim. Não. O obsessor meu é meu. Eu resolvo a parada com eles. Então, a minha fé é diferente das pessoas. Eu tenho tanta fé que eu hei de arrumar um emprego. Eu já não tenho fé que vou arrumar emprego. Para que fé nesse sentido? Bom, agora eu respeito cada um, né? Cada um é cada um. Então, não precisa se assustar, não. Em vez de você ficar assustado com relação aos vídeos anteriores, faça oração por nós. Porque isso são fases. Como eu disse, eu tenho uma facilidade imensa de ir ao fundo do fosso. Mas eu tenho uma facilidade imensa também de sair do fundo do fosso por conta própria. Daqui 10, 15 dias pode ser que eu retorne ao fundo do fosso. Eu me encontro no corpo físico, eu não sou perfeito. Eu tenho os mesmos defeitos que todo mundo tem. Se trago essa bagagem, que alguma coisa escondida no passado se encontra que eu não consigo detectar.
né? Então, olha só para você ver, na questão de número 5. Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Naquela época, não, século XXI, se a gente comentar para muitas pessoas, né, que não têm esse conhecimento, com todo respeito, que a água, né, que cai da chuva, né, que é a mesma água que evapora e que tá, vai. A pessoa ri na cara da gente, porque a pessoa não vê o vapor. Porque a pessoa quer ver os galões de água sendo transportados lá para a Lua. Para a Lua não, ó, eu ficando doido aqui. Para as nuvens. Né? A pessoa quer ver os galões de água sendo transportados. Então, como ele não consegue ver a água, né, ali vaporizando, ele não acredita. Mas naquela época era mais difícil ainda. Porque olha só, igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva, olha só, que cai do céu, Kardec está usando essa expressão céu para simplificar, tivessem origem na terra, de onde ninguém havia subir. Você vê a água subir? Ninguém vê. É lógico que existem os aparelhos, tudo, né, na ciência que vê. Mas a olho nu, assim, a gente não consegue ver a água subir. Só que ela não sobe na forma líquida, né? Líquida, né? E sim em forma gasosa, gás, vapor, aquele vapor, vaporização. Então esquentou bem aquele vapor, né? E a transporta. Então olha só para você ver. De onde ninguém havia subido. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores. Então muitas pessoas crê. Engraçado que eu conheço pessoas aqui na Terra que já me disseram: Luiz, existe rios lá no céu? Existe oceanos no céu? Mas por que você está me perguntando isso? Porque com a chuva, a água, ela surge de onde? A água da chuva surge de onde? Aí eu vejo que a pessoa ainda precisa ainda mais de alguns séculos ainda. Um dia você vai aprender, calma lá. Porque não significa que é omitindo conhecimento. Mas você percebe que é aquela pessoa que, se você leva ao conhecimento dela a real situação, né, da vaporização, entra no ouvido e sai no outro. E lá na frente ela pergunta para uma outra pessoa: existe um oceano no céu? Ué, mas o Luiz lá atrás te esclareceu. Ah, mas o Luiz está ficando doido. Bom, mas então eu vou te dizer a mesma coisa que o Luiz disse. Ah, então você também está ficando doido. Então tem coisas que a gente tem que deixar o tempo, né? A evolução acontecer, você entendeu? Tem coisas que eu não aceito, gente. Passou na porta da minha casa, hoje eu não vou narrar, não. Passou na porta da minha casa hoje uma situação que me partiu o coração. Eu não aceitei aquilo. Mas, ao mesmo tempo, um amigo meu, liguei para ele, conversei com ele, ele falou para mim assim: Luiz,
presta atenção. Ai, mas foi cada tapa no pé da orelha. Luiz, presta atenção, cada um está num nível evolutivo. Isso é uma mensagem. O que para você isso não tem significado mais, para outras pessoas tem. Ai, meu Deus. Eu podia não dormir sem aquela resposta, aquele amigo meu. Para que também que eu fui ligar para ele? Para quê? Nunca mais eu ligo para ele para pedir opinião. Pô, eu fui dizer para ele assim, olha, eu não concordo com a imagem, uma situação que eu vi aqui na rua de casa. Uma cena. E ele me pregou cada uma na cara, porque isso não é rosto, é cara. Gente, eu podia, né, ter ido dormir sem essa, mas eu fui abrir. Então é assim. É o nível evolutivo das pessoas. As pessoas precisam, pior que eu tenho que falar isso, ó, meu Deus. As pessoas, cada um está num nível evolutivo, então elas precisam daquilo ali. Não adianta. Nós temos, olha o que eu tenho que dizer, Jesus, esconde o menino Jesus agora. Nós temos que dizer que espiritismo não é para qualquer um. Espiritismo é para quem aguenta. Espiritismo para quem aguenta reforma moral, intelecto, mudança de hábito, comportamento e atitude, ética e tudo. Agora, nós temos que entender que todas as seitas, todas as etnias, todas as crenças, todas as doutrinas, todos esses seres estão se preparando gradativamente para que um dia mereçam o direito de nascerem na condição de espírita. Não significa que espírita é melhor que os outros, porque não é. Espírita é pinta brava. Ei, mas acontece cada coisa no movimento espírita que você nem imagina. Olha, não generalizando, mas muitos espíritas, eles são orgulhosos, egoístas. Muitos espíritas têm escorpião no bolso. O que é isso, Luiz, escorpião no bolso? Você fala assim, dá R$ 50 aí para ajudar na lâmpada, na energia, na água, na cesta básica. Ele tem medo de enfiar a mão no bolso, porque sabe que lá dentro tem um escorpião. É esse o ditado, escorpião no bolso do espírita. Tem espíritas que eles são maledicentes. Você entendeu? Desce a lenha no outro, mas desce com fé e vontade. Nem parece que são espíritas. Mas a gente tem que respeitar esses danados também. Mas eu não posso deixar de dizer que todas as seitas religiosas que existem no mundo, eles estão se preparando para um dia virem a merecer nascer nas condições de espírita aqui no mundo. Porque se entristece ou não quem quer que seja, eu não vou pedir desculpa, porque a realidade é essa. Todo mundo terá que passar pelo espiritismo. Todo mundo terá que passar pelo espiritismo. Jesus nos disse: eu sou o caminho da verdade, da vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Prestemos bem atenção nisso, com todo respeito. Ninguém consegue compreender nosso Senhor Jesus Cristo
sem antes compreender Hippolyte Rivaio. Então você quer compreender Jesus? Você quer conhecer Jesus? Procura Hippolyte Rivaio, porque Hippolyte Rivaio, ele é a chave. Procurou Hippolyte? Sim. Conheceu Jesus? Conhecia através de Hippolyte Rivaio. Jesus é a porta. Só que não basta você ter em mãos a chave e a porta. Se você busca uma chave e busca uma porta, porque você está interessado na casa. E nós sabemos que a casa é Deus. E ninguém consegue compreender Deus sem antes compreender Hippolyte Rivaio, Jesus. Porque você só consegue compreender Deus se você compreender Kardec e compreender Jesus, que é a chave, a porta, e ele é a casa. Tem muitas pessoas que buscam conhecer Deus primeiro. Com todo respeito, é um direito das pessoas. Mas aí eles partem para o fanatismo. Eles partem para a fé não raciocinada. E eles se perdem na ignorância. Tem pessoas que tentam ir a Deus sem Jesus. Perdão do termo que eu vou usar agora. Quebram a cara. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o Zenit, é o Nadir da evolução. Nós não somos nada sem Ele. É Jesus, é o nosso guia, é o modelo qual nós devemos seguir. E o que dizer de Kardec? Nunca que devemos nos aventurar em Jesus e em Deus, sem antes buscar Hippolyte Rivaio. É preferível que você siga Kardec. Entenda essa psicologia, porque essa é psicologia. É preferível que você siga exclusivamente Kardec que diretamente partir para Jesus ou para Deus diretamente. Porque se você parte para Kardec, sinal que você estuda automaticamente os desígnios de Deus, né, trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que todas as seitas religiosas, todas as doutrinas, todos os sistemas antigos e os sistemas modernos, isso é que é mais interessante. Todos os sistemas antigos e todos os sistemas modernos, todas as religiões, todas as seitas, todas as doutrinas, todas as teologias, todas as ciências, por mais arbitrária que foram e que ainda algumas sejam, elas terão que se curvar perante o Espiritismo, mais cedo ou mais tarde. Pode demorar 500 bilhões de anos-luz,
dos 800 bilhões de anos-luz. Não importa. Eu não me curvo ao Espiritismo. O Espiritismo não está preocupado com você. O Espiritismo não está nem aí com você. É você que vai ter que procurar o Espiritismo e não o Espiritismo te procurar. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mais cedo ou mais tarde. Agora um conselho de amigo. Abrace o Espiritismo pelo amor. Porque todos aqueles que abraçaram o Espiritismo pela dor sofreram tanto, desnecessariamente, que nada influiu em sua evolução. Ainda tiveram que responder pelo período de ignorância. Então esse é o conselho que nós damos. Não existe um que nos se curvará um dia, ou que nos se curvará um dia à doutrina dos Espíritos. Porque o Espiritismo é a ciência, mãe de todas as ciências. O Espiritismo não se detém, onde todas as ciências se detêm. Podem se deter, mas o Espiritismo nunca se deteve e nunca se deterá. O Espiritismo é a filosofia, mãe de todas as filosofias. É a religião mãe de todas as religiões. E aquele que detém o conhecimento de toda a ciência divina e de toda a filosofia divina, ele não tem o Espiritismo como religião. Porque ele encontra a união de Deus na ciência e na filosofia. Então, para que assumir religião se ele a encontra na ciência, na perfeição, na ligação, na religação do ser com a divindade? Porque religião vem de religar aquilo que está desligado à divindade. Então é preciso analisar bastante. Não és hoje espírita? Não tem problema. Não consegues compreender hoje? Não tem problema. Qual o problema? Conspira-se a nosso favor o tempo, a eternidade. Não aceitas hoje? Não tem problema. Você acha que Deus está preocupado pelo fato de você aceitar ou você não aceitar? Deus nunca se preocupou com você, Deus nunca se preocupou comigo neste sentido. Nós é que devemos recorrer a Ele, e não Ele recorrer a nós. Ou você acha que Deus evoluirá mais a partir do momento em que Ele vier até nós? Não. E você acha que Ele evoluirá mais a partir do momento que nós formos até Ele? De forma nenhuma. Deus é incondicional. Deus é imparcial. Deus nunca evoluiu.
Deus não evolui por todo e sempre, por toda a eternidade infinita, o mesmo, o incondicional, o imparcial. Como já tivemos oportunidade de dizer, você acha que o Espiritismo precisa de nós? Não. Nós quem precisamos do Espiritismo. Se quisermos evoluir, até porque o termo se quisermos é relativo, porque não adianta a pessoa se esconder em uma carapaça. Depois de uns 50 bilhões de anos, ele deixa a carapaça porque ninguém suporta viver na ignorância por toda a eternidade. Um dia o indivíduo cansa de ser um troglodita e ele acorda perante a evolução. E lá estará Deus com a tua lei, dando-lhe novas oportunidades para que ele continue a evoluir. Vamos ao próximo vídeo.